Boa tarde, outra vez. Vamos dar início à última atividade desta sessão de hoje, discutindo os desafios que se colocam para os institutos públicos de pesquisa. Esse é um assunto que não costuma ser discutido na universidade. E aqui na USP, com certeza, ele não tem sido discutido. Os institutos de pesquisa, nos quais se englobam alguns que são parte da história, não só de São Paulo, mas do Brasil, como, por exemplo, o Instituto Butantan, o Biológico, o Instituto de Botânica e outros, vivem um dilema muito grande. Nós sabemos que, por exemplo, no Poder Judiciário, há uma equiparação em níveis municipal, estadual, federal, de juízes, promotores, enfim, funções que são iguais e que tendem a ter uma proximidade de salário. Os pesquisadores que estão nos institutos são, muitas vezes, considerados como que primos pobres dos pesquisadores que estão na universidade. Não é que os pesquisadores da universidade sejam ricos, mas, relativamente falando, é possível fazer uma comparação desfavorável para pesquisadores com títulos de mestre, doutor, pós-doutorado, e que não ganham, às vezes, as disparidades são tão grandes que há casos que não ganham nem metade do que ganha um pesquisador na academia. E por que isto? Quer dizer, já que esses institutos, historicamente, contribuíram para o desenvolvimento econômico, social, territorial mesmo. No caso, vamos nos restringir ao estado de São Paulo. E as realidades são muito diferentes. Todos esses institutos atualmente têm programas de pós-graduação. Eles, por sua vez, formam também mestres e doutores. E, no entanto, há sempre essa questão de eles serem considerados como tendo que fazer pesquisas com determinadas funções e finalidades, cobrando-se deles que deem resultados financeiros, coisa que na universidade também é desejável, mas não é cobrado nessa mesma medida. Então, para discutir esse assunto, que, como eu falei, não tem sido uma pauta de discussão dentro da universidade, nós temos aqui na mesa diversas pessoas que têm ou já tiveram contato com essas duplas realidades. E aqui, então, nós temos a Patrícia, do Instituto Butantan, o Renato, do Instituto de Saúde, e o Fernando, que foi diretor do IPT e hoje está reintegrado na vida acadêmica, não é isso, Fernando? Então, a ideia é que nós falemos, cada um de vocês, no máximo 15 minutos, e a gente ainda tenha uma chance de ouvir perguntas e questionamentos do auditório. Eu vou ter que controlar bem isto, porque fui avisado que temos que entregar esse auditório às 6 horas. Então, quem gostaria de começar? Ladies first. Ladies first. Ladies first chegou por último, mas ela vai ter que ser a primeira. Bom, inicialmente eu queria agradecer em nome da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Eu vou falar um pouco melhor o que é essa associação.
agradecer pela participação nesse evento. Então, antes de eu falar da associação, a gente foi convidado para falar um pouco sobre os desafios dos institutos públicos de pesquisa. Eu faço parte do corpo de funcionários do Instituto Butantan desde 2004. Prestei um concurso para pesquisador científico em 2003. Um concurso que foi bastante concorrido. Eu me formei em 93 e só fui absorvida como funcionária em 2004. Entre 93 e 2004, eu fiz o mestrado, doutorado e pós-doc. Estou falando brevemente a minha trajetória antes de eu entrar no Butantan. Então, eu já entrei no Butantan como funcionária 10 anos depois de formada. Isso pesa um pouco quando a gente começa a pensar em termos de tempo que você está trabalhando. Mas a realidade é essa. E deu certo que eu consegui passar no concurso, entrei. E assim que eu entrei no Instituto, eu percebi que os novos, eu era considerada dos novos, né, que entrou nessa leva de 2010, se interessavam muito pouco pela carreira como um todo, para saber o que estava acontecendo, por que não tem mais concursos, por que a gente não tem correção da inflação. Então, eu acabei me envolvendo na Associação dos Pesquisadores Científicos. Então, antes de eu... Isso é um breve histórico, né, de como eu fui parar no Instituto Butantan. E aqui é um pouco sobre o que vai ter nessa minha apresentação. Então, eu vou falar sobre o contexto histórico da formação dos institutos de pesquisa, muito brevemente, porque tem o professor aqui, Magalhães, que tem muito mais experiência, então eu não vou me atrever a entrar em muitos detalhes sobre isso. Poucas coisas que eu peguei de um artigo, né, que foi publicado pelo senhor em 2005. Aí eu vou falar um pouco sobre o propósito dos institutos de pesquisa, como que é a distribuição desses institutos dentro das coordenadorias de pesquisa por secretaria, a situação atual, com 2 pontos de vista, né, como está mesmo, na realidade, hoje, alguns dos institutos e como que a gente é tratado pelo governo, e colocar alguns questionamentos como quais são os principais desafios. Então, dentro do contexto histórico, no início do século XIX, devido à lavoura cafeeira, que estava em plena ascensão dentro do estado de São Paulo, houve um fluxo de imigrantes muito grande. Esse fluxo de imigrantes fez com que as cidades crescessem rapidamente, mas era necessário essa mão de obra para trabalhar na lavoura cafeeira. As condições sanitárias das cidades não eram das melhores. Então, não tinha esgoto, não tinha muita infraestrutura básica, as cidades não estavam prontas para receber esse influxo de pessoas que receberam no início do século. Isso fez com que surgissem muitas doenças. Então, o governo do estado de São Paulo ele se preparou bem para isso. Então, ele recebeu aqui no estado, só um momento. Nessa época aqui da República Velha, na transição, né, do século XIX para o século XX, foi a época que mais se instalou e formaram alguns dos institutos de pesquisa. Então, antigamente, antes dessa instalação dos institutos, muita pesquisa científica era realizada em museus, e, nessa época, vários institutos foram formados. Aqui é só para dar um breve exemplo de um histórico, né? Então, em 1887, a região de Campinas, devido a toda a produção de café, tinha uma escola que chamava Estação Agronômica Imperial de Campinas. Essa estação foi transformada no Instituto Agronômico de Campinas no ano de 1920. No ano de 1892, começou a ser formado o Instituto de Vacinogênico, que tinha o objetivo de produzir vacina contra a varíola, imunizar as pessoas, né, contra a varíola. Lembrando que, nessa época, ainda foi o início do processo das pessoas entenderem o que é uma vacina, para que serve, como que funciona. Então, esse foi um dos principais objetivos do Instituto Vacinogênico. Depois veio o Instituto Bacteriológico de São Paulo, que era responsável pelos diagnósticos das doenças, que esse instituto deu origem ao Adolfo Lutz.
O Instituto Florestal foi inaugurado em 1996 no sentido de proteger, preservar as reservas florestais do Estado. E, em 1927, o Instituto Biológico foi formado, que também é da área da agricultura. E esse Instituto Vacinogênico ele deu origem ao Instituto Butantan no ano de 1901. Isso é só um exemplo, né, de como era o Instituto Agronômico de Campinas. Aqui uma foto de 1940 e aqui nos dias de hoje. Então, muito dessa arquitetura desses prédios foi preservada. Muitos prédios dos institutos estão aí, né? Alguns com a janela quebrada, sem reposição. Mas os prédios estão aí. São prédios seculares que dão conta ainda do recado. Então, muitos institutos ainda funcionam dentro desses prédios. Então, nessa época, é importante a gente ressaltar, isso aqui eu peguei do trabalho do professor Gildo Magalhães, que houve um reconhecimento pelo Estado da importância do investimento em ciência e tecnologia. Então, houve todo esse esforço em se melhorar a condição de vida da população e dos produtores agrícolas, da plantação também, né, da cafeicultura, na época que eles tiveram um problema com a broca do café, por isso que um dos institutos foi formado para poder enfrentar esses problemas. Então, a gente vê que teve realmente um reconhecimento pelo Estado da importância de se investir em ciência e tecnologia aplicada para as pessoas, para aqueles problemas daquela época. Aí entra num tópico que a gente pensa assim, então, quais são os propósitos dos institutos de pesquisa? Eles foram formados na época para fortalecer economicamente, dando condições tanto de saúde como condições agropecuárias, agronômicas, né, para o desenvolvimento das lavouras. E a gente, refletindo um pouco, a gente vê que também o foco dos institutos é aplicar o conhecimento que eles desenvolvem. Então, combater problemas específicos em situações de emergência envolvendo situações de saúde pública ou na agricultura ou também na preservação do meio ambiente. Temos um papel social na prestação de serviços de melhor qualidade de vida para a população. Então, aqui são a distribuição dos institutos nas 3 secretarias. Secretaria da Agricultura e Abastecimento tem 8 institutos: Instituto Agronômico de Campinas, Instituto Biológico, Instituto de Tecnologia de Alimentos, que também fica em Campinas, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Pesca, de Zootecnia, o DDD, que é o Departamento de Descentralização de Desenvolvimento. Esse instituto está subordinado à APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Atualmente, a APTA conta com 11 polos, distribuídos em todo o estado de São Paulo. Na Secretaria da Saúde, tem o Instituto Adolfo Lutz, o Butantan, o Instituto de Saúde, o Dante Pazanese, o Pasteur, o Instituto Lauro de Souza Lima, os laboratórios de investigação médica, que ficam na Faculdade de Medicina da USP, e a SUSEM, Superintendência do Controle de Endemias. A SUSEM é uma autarquia vinculada à Secretaria da Saúde. E na Secretaria do Meio Ambiente são 3 os institutos de pesquisa: o Instituto de Botânica, o Florestal e o Geológico. Aqui tem um Instituto Geográfico e Cartográfico que não faz não tem o cargo de pesquisador científico vinculado nesse instituto, mas ele é considerado um instituto de pesquisa. Aqui é a carreira profissional que trabalha nesses institutos. Então, na verdade, são 3 carreiras de funcionários: a carreira de pesquisador científico, a carreira de assistente e a carreira de apoio. Então, essas 3 carreiras são as carreiras que compõem o quadro funcional dos institutos de pesquisa, ou deveriam compor. Quando a gente fala da situação atual dos institutos de pesquisa, a gente tem o que são os institutos hoje,
Muitos deles se modernizaram, todos se modernizaram porque tiveram que se adequar à necessidade dos tempos, né? Como eu sou do Instituto Butantan, eu vou falar brevemente um pouco só sobre o Butantan. Eu não tenho nem material para falar dos outros institutos, mas todos os institutos produzem pesquisa científica aplicada na área tecnológica. Então, o Butantan ele é dividido em 3 linhas principais, que é a linha de ensino, a produção, nós produzimos soros e vacinas, e a pesquisa e inovação. Na parte de ensino, muitos alunos vão para o Instituto Butantan, começam a sua carreira lá, como eu comecei, então fazem estágios na carreira ou durante a graduação, ainda estão na faculdade, fazem estágios de iniciação científica, tem muitos cursos de extensão universitária, cursos de divulgação científica. Existe uma pós-graduação da CAPES, que é nível de mestrado e doutorado reconhecida, né? O aluno sai como doutor em ciências com especialização em toxinologia. Tem um MBA voltado para a área de inovação, tem cursos de especialização na área de saúde e diversas publicações educativas e de divulgação científica. Na produção de soros, são produzidos 12 soros, soros contra picadas de animais, né, serpentes, escorpiões e aranhas, e soros também contra toxinas bacterianas e também soros antivirais. Tem vacinas, são produzidas atualmente 7 vacinas pelo Instituto Butantan, sendo que o principal que sustenta mesmo assim o Butantan é a produção da vacina de influenza, que é o carro-chefe do Butantan no momento, porque algumas das outras fábricas elas estão sendo adequadas às normas da Anvisa, então atualmente o Butantan está focando mais na produção da vacina da influenza. E quando a gente pensa em produção científica como um todo, isso é só um exemplo, no ano de 2018 foram 251 artigos científicos publicados em revistas indexadas. E até o mês de abril desse ano, a gente já tem 67 artigos. Então, isso é um lado, ou seja, os institutos se modernizaram, estão produzindo, estão absorvendo, estão formando muitos recursos humanos. Mas foram abandonados abandonados pelo Estado, tanto no ponto de vista de conservação, como no aumento mesmo no orçamento desses institutos. Ao ponto que, quando foi no ano de 2016, 2017, a FAPESP fez um acordo com o governo do Estado e uma parte do dinheiro da FAPESP, que era destinado à pesquisa científica, foi destinado exclusivamente aos institutos de pesquisa. Então, alguns institutos tiveram que submeter os projetos, todos os institutos submeteram projetos, mas 120 milhões de reais da FAPESP foi alocado exclusivamente para a modernização dos institutos de pesquisa. Ou seja, o que o governo do Estado não fez ao longo desses 100 anos, mais ou menos, que depois que parece que parou de reconhecer a importância dos institutos, né? Houve um projeto da FAPESP nesse porte, no valor de 120 milhões alocado para a modernização dos institutos. E quando a gente fala da parte 2 minutos, a gente tem a questão dos... O que aconteceu? O governo parou de contratar funcionários, parou de abrir concursos, então a gente tem um número muito grande de cargos vagos nos institutos. Na Secretaria da Saúde, existem 3.000 cargos, sendo que são ocupados menos de 1.000, mais de 1.100, mais de 2.000 cargos estão vagos. Então, isso é um exemplo de como pararam de realizar concursos. Quando a gente olha a faixa salarial dos pesquisadores ou mesmo dos funcionários, a gente vê que não é atrativo para quem está se formando e pensa em seguir uma carreira. Então, esse é o salário inicial de um pesquisador científico, salário bruto, cerca de R$ 4.300. Quando chega no nível 6, que ele precisa geralmente de 20 anos, entre 10 e 20 anos para chegar no nível 6, porque aqui conta não só a sua produção científica, mas também conta o tempo que você tem, o salário sobe para R$ 10.000. Mas a gente vê que não é atrativo para quem está no início da carreira.
Aqui é um gráfico mostrando o número de pesquisadores nos diversos níveis, né? E a porcentagem do que é investido pelo Estado de São Paulo nos institutos como um todo. Então, o valor de 0,373% do orçamento do Estado vai para os institutos de pesquisa. Nesse valor, entra os salários dos funcionários e as verbas de custeio. Esse é um gráfico feito de deflação, né, dos recursos que entraram na APTA no ano de 2001 até 2018, deflacionado, equivale a 3 vezes menos do que entrava em 2001. Então, um dos principais desafios são abrir concursos, sobreviver dentro desse quadro que a gente mostrou, continuar um serviço público, ou seja, um serviço de interesse para a sociedade, não para as empresas que pagam e que têm interesse de retorno financeiro. E a gente tem o desafio constante de nos adequarmos às demandas da sociedade. Muito obrigada pela atenção de vocês. O quadro é negro. Agora, talvez passar para o Renato, que eu acho que o Renato ainda vai focar nesse lado, e depois o Fernando. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Gildo pelo convite. Eu também faço parte da Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Eu e a Patrícia estamos lá há muitos anos, nessa batalha de envolver os pesquisadores, envolver os pares, defender os institutos de pesquisa e, principalmente, articular ações de cunho político, programático, né? Na manutenção e na defesa da missão e da função social dos institutos de pesquisa. A APQC ela foi fundada em 1979, né? E ela congrega, então, pesquisadores de da carreira de pesquisador científico que estão tanto na ativa quanto aposentados. Eu vou fazer, talvez, acho que alguns complementos à fala da Patrícia, destacando alguns pontos e já indicando alguns desafios que me parecem prementes, né, em relação à sustentabilidade da carreira do pesquisador científico e dos próprios institutos de pesquisa, que são 19 no estado de São Paulo, regulados no caso, a carreira regulado pela Lei 125, e que é uma carreira de dedicação exclusiva, né? Então, ela é uma carreira congênere à carreira do docente universitário. Nós também fazemos ensino, pesquisa e extensão, claro que num cenário diferente, né? Mas procurando sempre dar respostas a demandas sociais e contribuindo para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado de São Paulo e compondo, junto com as universidades públicas, o Sistema Paulista de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu sou do Instituto de Saúde, até aproveito para fazer uma propaganda, que o nosso instituto, ele não é centenário, mas é quase. Nós vamos fazer 50 anos agora em julho, e ele foi criado em 1969. A Patrícia já apresentou a distribuição dos institutos segundo as 3 pastas, né, na agricultura, meio ambiente e saúde. E esse daqui é um quadro atual informado pela CPRTI, que é a Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral, que é a comissão que regula, avalia a produção do pesquisador e a sua inserção, né, na comunidade científica, para essa mudança de nível, né, nível 1, 2, 3, até chegar no 6, porque ela é uma carreira estruturada em 6 níveis, né, como a Patrícia colocou. Então, segundo a CPRTI, um dado agora de abril de 2019, a nossa população ativa ela é de 1.237 pesquisadores científicos
e o total entre ativos e aposentados é em torno de 2.400 pesquisadores. O professor Gildo chamou a atenção logo no início dos trabalhos, né, falando da diferença salarial entre os pesquisadores dos institutos públicos de pesquisa e da universidade. Nós temos cerca de 24% da nossa população, tanto de ativos quanto de aposentados, que tiveram o reconhecimento judicial, né, da equiparação salarial entre o docente universitário e o pesquisador. Enfim, essa é uma questão bastante complexa e ela impacta na motivação, na organização e principalmente em como se estrutura a carreira do pesquisador nesses diferentes níveis, né? Então, às vezes, num laboratório, você tem ali um pesquisador de um nível hierárquico menor ganhando mais do que um pesquisador sênior, nível 6, que não é equiparado na justiça. Então, realmente, essa é uma questão bastante delicada e eu diria que o reconhecimento político e administrativo, né, dessa distorção, já que é uma carreira congênere, né, seria um grande desafio, né? Você tem um plano de cargos, de salários, enfim, né, que contemplasse essa questão, porque isso impacta também diretamente na inserção e na sustentabilidade desses quadros e na própria continuidade de grupos e de linhas de pesquisa, né? Então, esse é o cenário atual. Vocês estão vendo que as secretarias da Saúde e da Agricultura concentram o maior contingente da população ativa de pesquisadores, né? 42,7, 43,9 contra 13,3 na Secretaria do Meio Ambiente. Um outro ponto que me parece bastante desafiador, e eu trago aqui um dado do Fórum de Diretores dos Institutos de Pesquisa, que foi um levantamento realizado no ano de 2014, não é um dado atualizado, nós não temos um dado mais atualizado do que esse, né? Mas, quando você analisa a faixa etária dos funcionários dos institutos, né, no gráfico da esquerda, no conjunto dos 19 institutos de pesquisa, né, nós podemos observar que nós temos aqui uma população de 51 a 60 anos, a grande maioria são pesquisadores nível 6, né, que já cumpriram esses 16 a 20 anos, né, na sua trajetória na carreira, e uma população aqui entre 61 e 70, 13%, né? Então, esse percentual de 52%, ele revela que nós temos pesquisadores que já podem se aposentar ou então estão muito próximos da aposentadoria ou já estão recebendo abono permanência, porque já cumpriram 35 anos de serviço, seja exclusivo no setor público ou juntando o seu tempo no setor privado, né? Isso é bastante preocupante quando nós pensamos na manutenção de grupos e de linhas de pesquisa, uma vez que, como a Patrícia colocava agora há pouco, né, a regularidade é muito pequena dos concursos, né? Eu também, assim como a Patrícia, sou do concurso de 2003. E só depois, se não me engano, em 2015 ou 2016, que foi feito um outro concurso no meu instituto, com 13 vagas, dos quais apenas 5 pesquisadores foram chamados para anuência, né? Então, realmente, o cenário ele é muito preocupante, né? O cenário que ocorre nos nossos institutos, no Butantan e no Saúde, não é diferente do conjunto dos 19 institutos em relação à renovação de quadros, né? Então, esse é um desafio bastante preocupante. E a relação entre, quando nós olhamos todos os funcionários dos institutos, mas quando a gente olha a carreira de apoio, né,
que é muito importante também, ela segue a mesma trajetória. Então, nós temos um envelhecimento dessa população, né, tanto pesquisadores quanto pessoal de apoio, o que pode desmontar a curto, médio prazo todo o investimento que foi feito em relação à pesquisa nessas instituições. Aqui nós temos os concursos mais recentes, né? Vocês estão observando que a grande maioria dos concursos foi realizada aqui em 2003, né? E poucos concursos foram realizados posterior a esse período em relação ao número de vagas, né? Esse último que eu me referi ao Instituto de Saúde é 2014, desculpe, que eram 13 e anuíram 5, né? São bastante concorridos, como a Patrícia ressaltou, mas, do ponto de vista da sustentabilidade da força de trabalho desses institutos, é bastante preocupante o cenário a médio prazo. A população ativa também revela, né, que a grande maioria, se a gente olhar aqui os últimos 2014, 2015, nessa série histórica, né, a maioria está nos níveis mais altos da carreira, né, nível 4, 5 e 6. Diferentemente da base, né? Então, a base, que é o nível 1, como não tem ingresso, ela vem diminuindo ano a ano, que é o que mostra aqui essa série histórica, né? E o outro desafio, como o salário não é atrativo, é justamente a fixação e a fidelização dessa força de trabalho nas instituições. O professor Gildo também falou sobre a pós-graduação, né? Então, eu vou encerrar com esse ponto. Dos 19 institutos, 10 institutos do estado de São Paulo têm pós-graduação, seja em nível de mestrado ou mestrado e doutorado, né? E vários também têm especialização e programas de aprimoramento profissional, né? Então, essa tríade entre ensino, pesquisa e extensão, né? A pesquisa é o carro-chefe, é a principal missão dos institutos, mas o Instituto ele também assume uma missão muito importante na formação de quadros. Quadros esses, muitas vezes, das próprias pastas em que eles estão vinculados, né? Seja no meio ambiente, na saúde ou na agricultura. Para finalizar, eu só gostaria de passar um outro dado mais atualizado, que nos últimos 5 anos nós tivemos uma perda por aposentadorias, enfim, né, desligamentos ou mesmo exonerações, né, a pedido de 363 pesquisadores, né? Então, a população ativa ela vem encolhendo ano a ano e os últimos 5 anos evidenciam, né, esse dado bastante preocupante. E nesse cenário de não oferta de concursos, de novos concursos, aliado ao envelhecimento aí da população de pesquisadores. Na minha opinião, o principal desafio que nós temos é a manutenção dessas funções de ensino, pesquisa e extensão. Há uma tendência nos últimos anos de valorizar principalmente a parte de prestação de serviços nos institutos, em detrimento da pesquisa. Então, isso me parece muito preocupante, pensando na missão social e na função desses institutos no âmbito da sociedade, né? Eu diria que o principal desafio que nós temos é da sustentabilidade política e financeira dessas instituições, né? É muito preocupante também a discussão dos modelos jurídicos, e depois nós podemos discutir mais isso, mas há uma frente parlamentar de defesa dos institutos de pesquisa e das universidades públicas dentro da LESP, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que está sensível a essas questões, e um desafio é justamente a mobilização do corpo das instituições, dos seus dirigentes, das suas representações e dos próprios parlamentares em relação ao futuro dessas instituições, que a grande maioria, no nosso caso, está ligada à administração direta, né?
E, enquanto associação dos pesquisadores, nós defendemos a manutenção na associação direta. Obrigado. Obrigado, Renato. Quer dizer, nós estamos vendo o quadro como ele é. Vamos ver se a gente consegue depois avançar numa resposta à pergunta que é por que isto é assim, né? E vamos ver agora se na opinião de um ex-dirigente do IPT o caso é igual ou diferente, Fernando. Boa tarde a todos e a todas. Bem, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas é completamente diferente desse quadro aqui apresentado, em vários aspectos, mas não em todos, né? Lá no IPT ninguém ganha bem também. Então, esse ponto nós estamos juntos, né? Mas o IPT embarcou numa aventura em 1976, então há 30 e tantos anos atrás, 40 anos atrás, numa aventura diferente. O IPT era um instituto, uma autarquia, assim como os outros 19. Mas naquele momento o IPT tinha... Estamos, né, década de 70, milagre brasileiro, existia uma indústria no Brasil e a questão, enfim, vários investimentos do Estado estavam bombando nas empresas estatais e essas empresas contratavam os serviços do IPT para desenvolver tecnologia, né, para resolver problemas do governo do Estado em vários aspectos da engenharia, né? E então isso justificou o fato de que tanto empresas privadas quanto o governo estavam, empresas estatais, estavam contratando, buscando contratar o IPT para prestar serviços para eles. Isso criava um problema, porque a autarquia não pode receber pelos serviços prestados. Hoje já é um pouco diferente, mas naquela época não podia. Então, se a CESP pagava o IPT, o dinheiro ia para o Tesouro do Estado. Então, o IPT não ganhava dinheiro pelo serviço que fornecia. Era uma coisa toda esquisita. Então, naquele momento surgiu a ideia de, por que nós não transformamos esses institutos, e a proposta era que todos se transformassem em empresas, certo? Vamos não privatizar, mas empresas do governo. O IPT topou a ideia, seduzido por esse canto de sereia de que estava faturando muito bem, então o fato de que o IPT podia receber, então, se ele se transformasse numa empresa, ele poderia receber diretamente o dinheiro de quem estava contratando os serviços, e então e como uma empresa, naquele momento, ele não precisava fazer concurso para contratar pesquisador. Ele podia pagar o salário que achasse razoável pagar. Então, era uma ilusão de que era um mundo ideal que os pesquisadores do IPT embarcaram nele, né? Claro que estavam embutidos ali pequenos detalhes, por exemplo, CLT, né? Então, quer dizer, não tem aposentadoria integral, aposentadoria a R$4.000 por mês, hoje, né? Fica embutido, é claro, de que só vai dar certo esse papo de pagar bons salários se vender bastante, né? Se tiver uma alta demanda por serviços e, portanto, gerar bastante recursos. E isso estava dando certo. Então, em 76, o orçamento do IPT era aproximadamente 70% recursos vindos de venda de serviços e 40% de recursos do governo do Estado.
E nos próximos anos, né, ainda, apesar da... Né, já era crise de petróleo, a situação já estava com uma certa turbulência, mas estamos no governo Maluf, certo? E o Maluf inventou a Paulipetro. E a Paulipetro precisava de muito trabalho de geologia. Afora os significados todos que o Maluf tem, ele está tentando sair da cadeia, né? Todos esses significados. Enfim, ele fez esse investimento em geologia. Então, o IPT chegou a ter 90% do seu orçamento baseado em venda de serviços, em 1981, certo? Aí vem uma crise em 81 que é maior do que essa que nós vivemos agora, certo? A gente ficou horrorizado com 2015, 81 foi do mesmo tamanho, um pouco pior, né? O que aconteceu ali com, enfim, uma série de questões econômicas do Brasil foi um desastre. E aí aquele cenário lindo, né, de que tudo aquilo ia dar certo, desmoronou. Então a indústria parou de comprar, o Estado parou de comprar e em 1984 a receita própria do IPT era 15%. Então, os salários não aumentaram. Esqueci de contar uma coisa interessante de 1976. Eu entrei no IPT em 76 e o IPT cresceu muito. O IPT, em 1981, tinha 3 mil funcionários. Então, eu fui contratado sem concurso, foi contratado nessa sequência aí daquele período. E quando o IPT foi transformado em empresa, numa sociedade anônima, os antigos funcionários que eram autárquicos, eles preservaram o direito de aposentadoria integral. E a molecada que entrou a partir de 76, eu fui o primeiro, né? Já era CLT, azar é seu, certo? Aposentadoria é essa daí. Mas a gente era jovem, né? Então... tudo bem, isso não sei lá o que quer dizer, eu vou me aposentar em 2015, eu não estou preocupado com isso, né? Lá em 1976. Então, ninguém fez esforço nenhum no IPT para criar esses fundos que a CESP tem, Sabesp, todo mundo tem fundo de aposentadoria. O IPT não fez o fundo de aposentadoria. Então, a turma que se aposentou lá, todo mundo não tem vantagem nenhuma. Então, ele teve uma história totalmente diferente. Então, o que meus colegas comentam, por exemplo, dessa questão de o problema da prestação de serviços, isso existe mesmo. Eu preciso tomar cuidado com o horário, né? Isso existe mesmo. A gente percebe, a produção científica medida em artigos publicados pelos pesquisadores do IPT é muito menor do que a média dos grandes institutos como o Butantan, por exemplo, certo? É menor. Por quê? O argumento do pesquisador do IPT é assim, não, eu tenho que vender serviço. Então, a minha prioridade é vender serviço e não publicar artigos, certo? Então, isso criou um mundo totalmente diferente. O lado negativo é parecido. Então, agora, tem que ter concurso para entrar no IPT. Não tem concurso faz um tempão. O IPT perdeu um monte de gente. De 3 mil funcionários em 1981, hoje tem 800. Então, a desgraça é democraticamente distribuída, né? E as vantagens... Então, são dois modelos muito diferentes que é interessante ainda observá-los, né? No seu desenrolar. Quer dizer, o que será que vai acontecer? Tem vantagens nessa história de ter que faturar, como o IPT continua tendo até hoje? O IPT voltou a faturar bem. Então, voltou a crescer a venda de serviços. Então, entre 2008 e 2015, o IPT chegou a trabalhar praticamente num patamar de 2/3 do orçamento era de recursos próprios e 1/3 dotação do governo. E o IPT, eu, diretor do IPT, a gente sempre defendia, junto ao governo, de que isso era exagerado.
Quer dizer, achar que, dar lucro nós não íamos dar mesmo, né? Então a gente dizia, não, o patamar de 50% parece razoável no sentido de deixar uma margem para a gente fazer pesquisa. Né? Porque o pesquisador do IPT ele fica reclamando, né? Dessa história de que eu sou obrigado a faturar, então não posso fazer pesquisa. E o pesquisador do IPT não é como o professor universitário que pode prestar serviços para as empresas e ganhar um por fora, certo? Não. O pesquisador do IPT não pode isso, porque é contratado para fazer pesquisa. Então, vender pesquisa para alguém como pessoa física é motivo para demissão. Certo, professor? Nós sofremos, tem um colega meu aqui, ex-presidente do IPT também, sofremos com isso, com um rolo que aconteceu, uma coisa que nem era exatamente isso, mas enfim, a mulher de César precisa parecer honesta também, então acabou resultando na demissão de 4 pessoas, porque parecia que eles estavam vendendo serviços disputando com o IPT. Então, quer dizer, é um momento, é uma situação, um jeito de trabalhar diferente, tá certo? Onde tem um lado que parece positivo, né? De que os pesquisadores estão muito focados nessa história do mercado. Eles têm um olhar para fora, certo? Diferente, mas esse olhar para fora é para o mercado, porque afinal trata-se de pesquisas tecnológicas muito voltadas para a indústria. Então tem que olhar para o mercado mesmo. Quem vai comprar é predominantemente 60% é a indústria que compra e 40% continua sendo o Estado comprando, mas está diminuindo. Esse percentual de compras do Estado está diminuindo. Então, será que vai ser viável a continuar esse modelo? A crise de 2015 já derrubou o faturamento próprio para 50%, certo? E está num patamar de 50%. Teve um degrau de 66% para 50% e manteve nesse degrau. Então, esse lado de... Encerrando. Todo esse desafio aí é uma outra aventura, né? Diferente da aventura dos nossos colegas que estão nas autarquias e que têm também sérias limitações. O grande desafio, só para fechar, o grande desafio, a meu ver, é o desafio que, pelo menos a direção, olha, tem todos esses problemas de mão de obra, mas o desafio do Instituto é inovar. Essa é a dificuldade maior. Né? A nossa capacidade de inovação é baixa, certo? A gente presta serviços, mas inovar mesmo, né? O Brasil é ruim de inovação, certo? E os institutos fazem parte desse país aqui. Então, para mim, esse é o grande desafio de nós todos. Bem, então, depois de ouvirmos as aventuras ou desventuras, né, dos institutos de pesquisa, nós estamos discutindo hoje, aqui na história, algo que eu acho que transcende muito as nossas preocupações diárias, porque, na verdade, a gente está adentrando a área de políticas de ciência e tecnologia. E então eu convido agora o auditório e a própria mesa a se manifestar com relação ao que foi exposto aqui. Temos microfone. Obrigado. Bom, Se identificando. meu nome é José Roberto, sou do Instituto de Ciências Biomédicas e nós, a partir desse ano, não contamos mais com fomento do governo federal. Houve um corte de 42% de verba do CNPq e CAPES, né? Inclusive, parece que só vamos ter bolsa para os nossos alunos pós-docs até agosto. Acho que o governo está esperando um milagre aí para poder voltar o dinheiro.
E eu tenho um colega do Instituto de Pesca de Canané que ele falou que a verba anual para manutenção era de R$80. Ou seja, uma piada, né? Dá para comprar um balde e 2 vassouras. Então, a minha pergunta e a provocação, isso não coincide com o projeto de sucateamento para falar que é uma porcaria e falar que o privado faz melhor e entregar tudo a preço de banana para os amigos? Como estamos vendo agora a privatização do zoológico, tentaram tirar o Museu do Ipiranga da USP para privatizar, né? A moda é a privatização. E o do Jardim Botânico também. Jardim Botânico, e acabamos de ver Mariana, empresa privada maravilhosamente cuidando do meio ambiente, né? E que vai cuidar de todos os parques de Minas Gerais agora. Então, acho que estamos num momento aí de idade das trevas e de grandes hipocrisias, né? Então, a minha pergunta é se não coincide também com o próprio governo PSDB, essa estratégia privatista de vamos vender tudo, que o privado é melhor e o público é ruim, né? E aí é muito fácil, você não contrata ninguém, sucateia os salários, e aí fala, ó, sucateia e fala, é uma porcaria. Se fosse privado ia ser melhor, né? E a gente sabe que não é assim, né? Tá aí a Vale para dar um belo exemplo, né? Bom, fica a provocação. Acho que vai fazer uma rodada, né? Vamos responder uma a uma, porque senão Uma a uma. nós temos que entregar o auditório aqui, eu estou preocupado. Você não quer juntar umas perguntas? Não, eu prefiro mesmo fazer uma a uma assim, já podemos dar chance de outra aí, sem se alongar muito na resposta. Olha, eu concordo plenamente com o colega José Roberto, né? Esse é um projeto realmente de governo, PSDB, de Estado mínimo, de enxugamento do Estado e da sua função, e que, na verdade, isso é resultado, né, do processo da reforma do aparelho do Estado, né? Que se ratifica ali na década de 90, 95, né? E que estava previsto para a área de ciência, tecnologia e também para as universidades, né? Então, na verdade, agora eu acho que nós entramos num outro patamar nos últimos anos, né? Que o sucateamento ele é tão grande em que, por um lado, você tem a desistência da própria força de trabalho que está dentro desses institutos, né? Haja visto os dados que eu trouxe de baixas que nós tivemos, né? De pesquisadores da carreira, e, por outro lado, o orçamento em vários dos institutos, é o caso do PESC, é o caso do meu, no Instituto de Saúde, é para custeio. Você não tem recurso com indução da administração estatal para fazer pesquisa, né? Então, nós é que temos que captar esses recursos nas agências, em outras modalidades de financiamento para custear as pesquisas. Então, infelizmente, chegamos a esse cenário, que é um cenário que, a médio prazo, ele vai caminhar para um apagão científico, né? Talvez mais acelerado agora na gestão atual. O apagão talvez seja até mais antes das lâmpadas, porque não vai ter dinheiro com R$80 para trocar a lâmpada. O professor Guilherme Plonsky. O microfone aqui, por favor. Foi antes? Tá bom. É rápido, meu nome é Levi Jânio, sou pedagoga da Universidade de Brasília e eu quero parabenizar pela organização do evento. Eu me surpreendi muito com o evento, é a primeira vez que eu participo, porque é o segundo evento também, espero, de muitos que virão. A minha palavra é no sentido de que a mesa, né, colocou uma visão técnica, né, da ciência, também da pesquisa, por esse lado que eu quero comentar, de que nas universidades, por muito tempo, o técnico ele não era visto como um pesquisador. Então, é muito recente essa visão do técnico como um cientista também. Então, o que eu venho a deixar registrado é que, tanto na área da pedagogia, como em outras áreas técnicas, esse resgate que a universidade está fazendo da ciência como técnica é muito importante. E é muito recente, porque, por muito tempo, o técnico era só um mero executor, era só um membro ali da universidade que não pesquisava. Então, isso é muito importante também, que o evento vem mostrando, vem discutindo,
também é ciência, né? Essa área também é ciência. E só isso, deixar registrado. E amanhã eu vou apresentar o artigo como se a pedagogia estivesse resgatando a própria pedagogia como uma ciência da educação, né? Como ciência também. Obrigada. Ótimo. Muito bem. Eu acho que não é uma pergunta, é mais mesmo um depoimento. Então, para o microfone aqui. Boa tarde, Ari Plonsky, USP, e sempre PT, mas cumprimentos ao professor Gildo por colocar a mesa sobre o Instituto de Pesquisa, que faço questão de acompanhar. Uma pergunta geral e uma específica. A pergunta geral é, afinal, qual é a proposta da PQC para frente? Entendemos o problema, está claríssimo, mas so what? O que se fará? O que se pretende fazer? O que propõe a PQC, né, já que pesquisa significa buscar soluções novas para problemas que conhecemos, né? E uma pergunta, eu não pergunto ao Fernando Landgraf do IPT, que eu conheço um pouquinho mais a resposta, mas a pergunta específica, que é no caso para Butantan, Fundação Butantan, Instituto Butantan e IPT, de que forma, se sim, a instituição de fundações de apoio, né, no caso a Fundação Butantan, no caso do Butantan, que o Instituto de Saúde não tem, o IAL não tem e outros não têm, mas no caso de um instituto da estrutura autárquica, que sim tem fundação, e no caso do IPT, que também criou uma fundação, até que ponto isto alivia algumas das questões que foram colocadas. Evidentemente, não focaliza a essência, mas, de qualquer maneira, a experiência das universidades, né, é de que as fundações em todo o Brasil têm ajudado as universidades a resolver algumas das questões que foram apresentadas. Okay. Então, podemos então pedir para a Patrícia responder o que a PQC propõe e depois o Fernando. Então, a Associação dos Pesquisadores, a gente tem tido... assim, a gente apaga vários incêndios, na verdade. Cada dia é um problema diferente. Então, desde quando eu entrei, né, que eu posso falar que o Instituto Geológico foi transferido do local que ele ficava, perto na Imigrantes, como é o nome do parque? Na região da Imigrantes, para ceder aquele local, para poder fazer um centro empresarial. Então, aí a Secretaria da Agricultura, né? Do Parque da... ficava a Secretaria da Agricultura, Parque da Água Branca? Não, Parque da... Dos Imigrantes, que tinha a fonte, onde teve... Enfim, então, assim, o nosso papel é apagar um incêndio atrás do outro, porque a forma com que estão vindo todos esses ataques está sendo muito grande. Então, a gente tem uma assessoria jurídica, onde a gente tenta, por vias judiciais, até evitar alguns dos ataques. Então, muitas fazendas da parte da agricultura foram colocadas à venda mesmo no ano passado, no ano retrasado, sem consultar as pessoas que trabalhavam lá. Simplesmente, criações de gado eram transferidas de um lugar para o outro com o pretexto de que ali estava sendo roubado. Realmente, ele estava sendo roubado, não tinha uma segurança efetiva, foi sucateado ao máximo, vários institutos pegaram fogo, o Butantan teve um incêndio emblemático porque a infraestrutura não suportava o que tinha lá dentro. Então, problemas de um curto-circuito, pegou fogo e acabou com coleções de 100 anos de animais. Então, assim, fomos totalmente sucateados. As fundações são importantes. No caso do Butantan, a Fundação Butantan, mas eu acho que o Butantan é um caso muito à parte, porque ele tem um produto que rende muito em termos de quando ele vende, né, ao Ministério, ele consegue uma boa verba. Então, além dele pagar toda a parte da produção, é feita com a verba que vem dessa venda do produto, das vacinas. Mas ele ajuda algumas coisas na parte da pesquisa também. Então, assim, é importante a fundação de apoio. No nosso caso, a gente sente que realmente a fundação apoia o instituto, mas a gente vê alguns casos na universidade que parece que é a universidade que apoia a fundação. Fake news. Fake news.
Eu acho que essas fundações, assim, eu estou participando agora de uns encontros da ADUSP, justamente com esse enfoque de o que está sendo realmente feito com essa... Tem mais de 30 fundações na Universidade de São Paulo. 31 fundações. E as fundações era para elas apoiarem o Instituto e não para apoiarem a universidade, mas parece que é o contrário, né? Elas recebem a verba e não dão o apoio necessário. Então, assim, a gente sente que tem coisas erradas acontecendo, mas, assim, no Butantan, a gente tenta... Eu não faço parte, né? Isso acho que fica na diretoria, mas eu acho que é uma questão mais voltada para saber gerenciar aquele dinheiro em prol da instituição. Eu acho que o Butantan tem feito um serviço bom. Ok. Fernando? Perfeito. Eu lamento dizer que foi bom. Foi bom enquanto durou. A fundação ligada ao IPT contribuiu muito, né, com a operação, porque, especialmente quando você vende serviço, hoje você está vendendo um serviço, um conjunto de serviços, e daqui a 2 anos você está vendendo outro. Então, a possibilidade de contratar gente para um projeto e depois acabou esse projeto, bom, eu preciso de outro tipo de profissional. Eu não preciso mais de engenheiro naval, eu preciso de engenheiro eletrônico. Então, eu não vou ficar guardando engenheiros navais esperando o próximo ciclo da engenharia naval acontecer daqui a 20 anos, sem serviço para eles, né? Então, a fundação era muito útil nesse sentido. Ela permitia que, quando eu vendesse um projeto para a Petrobras, eu podia contratar engenheiros navais para resolver aquele problema. E depois, passou 4 anos, eu preciso de outro tipo de pessoa. Porém, agora já mudou, querem fazer concurso também para a contratação na fundação. Entendeu? A curadoria de fundações está exigindo uma série de novidades, enfim, que tornam de novo mais complicado, né? Então, essa história de que tem coisas erradas nas fundações. Bom, tem coisa errada em tudo, o tempo inteiro, tá certo? Tenho certeza que no céu tem coisa errada, né? Onde tem coisa errada tem que ir lá, resolve e pronto. Mas não. Na verdade, o que você faz é cria regras que vão dificultar a vida de todo mundo porque Lúcifer cometeu um pecado, né? Mas enfim... Bem, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas vocês vejam que essas situações que foram descritas e um pouco discutidas, elas permanecem como desafios e nós estamos vendo as novas gerações de biólogos, bioquímicos, profissionais de saúde, da agricultura e assim por diante se formarem sem perspectiva de emprego. Posso até dizer que historiador, porque o Butantan também tinha uma divisão de História da Ciência. Então, com isso, eu agradeço a presença de todos e, evidentemente, o assunto não acabou. Obrigado. Obrigado, Júlio.